Graça e paz, povo de Deus, shalom, shalom a todos, bem-vindo ao canal Eclésia e Reino de Deus. Neste canal nós falamos sobre conteúdos relacionados ao Reino de Deus, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, 5 ministérios, unção, poder, autoridade, a vida de Jesus, a vida dos apóstolos, a missão da igreja e coisas afins. Se você gostar deste conteúdo, inscreva-se no canal. Se gostar deste vídeo, dê o seu like e compartilhe. Nós teremos 8 aulas a respeito de cura interior e libertação. Estas aulas serão apenas um resumo a respeito da cura interior e da libertação, para que você tenha uma direção para a sua vida e receba a plenitude do Evangelho, pois Jesus Cristo veio para curar, libertar e salvar. Fique agora com a segunda aula, iniquidade e apropriação da queda de maldição familiar. O que é iniquidade? Iniquidade é desviar-se da direção da palavra de Deus. Todo desvio da palavra de Deus é iniquidade. Quem está em iniquidade está fora da justiça de Deus, por isso estará vulnerável a seus efeitos. A palavra iniquidade na Bíblia é o mesmo que está sem lei. A palavra em grego nomos é lei. Quando você vê o livro da Bíblia chamado Deuteronômio, ou seja, segunda lei, anomia é sem lei. Esta é a expressão para a palavra iniquidade na Bíblia. Toda pessoa que está em iniquidade é uma pessoa sem lei. Nós observamos na aula anterior que o reino de Deus ele tem uma legislação, ele tem uma lei a qual deve ser obedecida. Portanto, todos aqueles que estão em iniquidade são aqueles que desprezam, menosprezam e desobedecem a lei de Deus, vivem sem lei. Por isso, iniquidade é desviar-se da palavra de Deus, desobedecer a palavra de Deus, que é a lei. Toda pessoa que não obedece uma lei, ela está em iniquidade. Ela automaticamente estará longe, fora da justiça de Deus, estará vulnerável aos efeitos daquela iniquidade. Assim como uma pessoa que desobedece à Constituição de um país, ele vai estar vulnerável às penalidades da desobediência daquela Constituição. Assim também no reino de Deus, todos aqueles que desobedecem à Constituição do reino, que é a palavra de Deus, estará vulnerável aos efeitos daquela Constituição. Nós entendemos a partir da palavra de Deus que a maldição do pecado é uma herança geracional. Após Adão cometer o pecado, não apenas ele foi amaldiçoado por Deus, mas toda a terra. Nós lemos em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Adão disse: maldita é a terra por causa de ti. A terra não desobedeceu a Deus, mas a terra foi amaldiçoada por causa de Adão. Portanto, o pecado é uma herança geracional. Nós herdamos de Adão o pecado. O apóstolo Paulo disse que por causa do pecado de Adão, a morte passou a todos os homens. Isso está em Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que você tem a ver com o pecado de Adão? Nada, mas porque você é geração de Adão, o pecado passou para a sua vida. O que você tem a ver com o pecado dos seus pais? Nada, mas se seus pais andarem em desobediência, fora da direção de Deus, provavelmente você herdou algum tipo de pecado do seu pai, alguma maldição por causa dos pecados dos seus pais. Assim também, o que o teu filho tem a ver com o seu pecado? Nada. Mas se você pecar, desobedecer a palavra do Senhor, alguma maldição pode cair sobre o seu filho por causa do seu pecado. Porque Deus visita os pecados dos homens até a terceira e quarta geração, conforme Êxodo, capítulo 10, versículo 5. Por isso que o pecado é uma herança geracional. Nós herdamos de Adão, mas ele foi sendo passado de geração a geração, e ainda hoje ele é passado de geração a geração. Por isso a importância de nós nos arrependermos, confessarmos os pecados e abandonarmos. A consequência do pecado é passada de geração em geração. É isso que nós lemos na palavra do Senhor.
Deus, falando por meio do profeta Moisés, avisou sobre as consequências do pecado nas gerações. Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Observe que a partir deste texto o Senhor está dizendo que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Sendo assim, como se livrar da iniquidade e da maldição familiar? Toda iniquidade pessoal ou familiar deve ser confessada e renunciada. Paulo fala isso em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e os desejos mundanos, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. O apóstolo Paulo nos fala que a graça se manifestou para salvar, mas ele fala o que é preciso para receber a salvação: renunciar à impiedade e aos desejos mundanos. Observe que a renúncia é um ensino, uma doutrina que veio com a graça e que precisa ser praticada. É o que ele diz no texto que nós lemos. A renúncia é um ensino que nós devemos aprender e da mesma forma ensinar para aqueles que não sabem, para que eles possam também aprender a renunciar toda espécie de desejo mundano. A renúncia se dá por meio de palavras e ações. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua. E Tiago declara que com a língua define-se o curso da história para o mal ou para o bem. Tiago 3,6. A língua é um fogo que incendeia todo o curso de nossa vida. Observe que na nossa língua está o poder da vida e da morte. Então, primeiro, nós precisamos renunciar, declarando, falando. Segundo, nós vamos renunciar, abandonando e não praticando mais. Se com a língua pronunciamos palavras de maldições que têm poder de definir nossa vida, com ela também podemos pronunciar palavras de bênçãos para modificar nossa história e mantê-la no caminho de paz e prosperidade. Quantas pessoas não amaldiçoam a si mesmo, amaldiçoam sua história, amaldiçoam seu destino? Quantos pais não amaldiçoam seus filhos e suas filhas, dizendo que eles não vão crescer, não vão prosperar, serão um fracasso? E é isso que acontece com muitos filhos, porque eles foram amaldiçoados pelos pais. Se nós, com a língua, podemos amaldiçoar, com a mesma língua nós também podemos bendizer, ou seja, com a língua nós podemos declarar. Se você declarar, eu nunca farei uma faculdade, é isso que vai acontecer. Você nunca fará, você já está declarando isso. Mas se você declarar, eu farei uma faculdade, eu farei mestrado, eu vou abrir uma empresa, eu vou crescer profissionalmente, então é isso que vai acontecer, porque tudo começa através da declaração das suas palavras. Por que é tão importante declarar com a boca? Porque aquilo que falamos se torna parte de nós. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Em Mateus capítulo 15, versículo 11 e versículo 18 ao 20 diz: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. O que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Observe que com a nossa boca nós podemos contaminar todo o nosso corpo através daquilo que nós declaramos, porque antes de praticar tal ato, você vai declarar aquele ato. Se você declarar, eu farei uma faculdade, então automaticamente todo o seu corpo, todo o seu pensamento vai agir em prol disso, para que você possa estudar, entrar na faculdade e concluir. Mas se você também começa a declarar as coisas ruins, todo o seu corpo vai agir em prol disso. E é isso que você vai receber sobre a tua vida. Antes de uma pessoa adulterar, ela declara o adultério.
antes dela se prostituir, ela declara a prostituição. Antes de uma pessoa cometer um homicídio, ela declara o homicídio. Ela pensa no homicídio, ela fala no homicídio, então ela pratica o homicídio. Observe que tudo começa no pensamento, passa pela boca até chegar à sua prática. O apóstolo Paulo fala que para a pessoa receber a Cristo é preciso crer com o coração e declarar com a boca. Isso ele fala em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Até para que você venha receber a Cristo, não basta que você apenas receba no teu coração, mas você precisa declarar, confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor. Então você crê com teu coração e declara com a boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Se para receber a Jesus Cristo é preciso crer com o coração e declarar com a boca, da mesma forma, quando a pessoa quer renunciar a algo, ela precisa crer com o coração e declarar com a boca. Conforme 1 João 4,3, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Observe que o espírito do anticristo, ele não confessa que Jesus Cristo veio em carne. A partir dessa passagem, nós observamos a importância da declaração para renunciar a algo que não queremos ou para aderir a algo que queremos. Se você quer receber a Jesus Cristo como seu Salvador, então você precisará declarar que Jesus Cristo é o seu Senhor. Mas quando uma pessoa declara o contrário, como é o caso do texto de 1 João 4,3, estes declaram que Jesus não veio em carne, ou seja, de alguma forma eles estão declarando, estão renunciando à palavra. Portanto, se você quer receber a cura e a salvação, você precisa declarar a cura e a salvação. Assim também acontece com o pecado. Quando você declara o pecado, você comete o pecado. Antes de Adão e Eva comer do fruto, Eva declarou que o fruto era agradável, que era bom aos seus olhos. Então, após declarar, ela praticou o ato de desobediência. A adesão ou renúncia a algo passa por um processo em 3 etapas. Primeiro, pensamento. Segundo, declaração. Terceiro, a prática. A primeira forma de renunciar é através das palavras e, após isso, deve-se renunciar com as ações na prática. Tudo que nós queremos nesta vida, primeiro nós pensamos sobre aquilo, depois nós falamos, depois nós praticamos, seja coisas boas ou seja coisas ruins. Por isso que, para que você venha se livrar da iniquidade, da maldição familiar que veio sobre a tua vida, você também precisa declarar. Então você vai primeiro pensar sobre tudo aquilo que caiu sobre você por causa de uma maldição dos seus antepassados. Depois você vai declarar com a tua boca, você vai renunciar toda essa forma de iniquidade, pecado, de maldição sobre você. Então você vai receber a restauração e a purificação através do sangue de Jesus Cristo. Nesta aula nós compreendemos que a iniquidade ela é passada de geração a geração, porque Adão pecou, nós herdamos, a terra foi amaldiçoada por causa do seu pecado. Existem espíritos familiares que ficam presos às famílias, às gerações, trazendo maldição sobre a vida das pessoas, por causa das legalidades, dos pecados, de adultério, de prostituição, de mentira, de engano, que está sobre aquela família. Portanto, é imprescindível que você venha declarar e renunciar toda espécie de pecado, de maldição sobre a tua vida, para que você venha se livrar completamente. Apenas quando você declara, quando você renuncia em arrependimento, você consegue receber a purificação, você consegue ser justificado, santificado através do sangue de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.